A gente aqui da imprensa tem falado muito dessas dificuldades que o governo federal tem encontrado em conseguir ter uma real dimensão da sua base de apoio no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara já houve uma sinalização importante das dificuldades com essa votação do projeto de decreto legislativo que muda o decreto editado pelo presidente Lula em relação ao saneamento. E há uma avaliação, com as fontes que a gente conversa no Senado, de que o mesmo poderia ocorrer se o texto fosse diretamente para o plenário do Senado. Lá houve ali uma articulação para ter um trâmite um pouco mais suave e dar mais tempo para o governo se reorganizar em relação a esse texto. Minha pergunta para você, para te pedir tua avaliação: o quanto do que está acontecendo agora é normal em vários outros governos ou é um sinal de que mudou a forma de se relacionar entre executivo e legislativo? E aí a gente tem uma série de elementos. Se quisermos fazer a comparação entre o primeiro governo de Lula lá em 2003 e agora 2023, como, por exemplo, o manejo do orçamento por parte dos parlamentares, mas também a própria dinâmica da política e como agora há uma oposição muito mais aguerrida no enfrentamento ao governo Lula. Perfeito, Yuri. Essa acho que é uma pergunta que tá no ar. Eu não vou te responder com todas as palavras, que acho que seria leviano da minha parte dizer se mudou completamente essa relação. Mas eu acho que duas coisas podem ser ditas. Por um lado, não é normal, né? Normal se você pensar num padrão de formação de coalizão até 2014, né? Desde 88 até 2014, não é normal. A essas alturas já seria de se esperar que tivesse uma base, algo consolidada e que se pudesse esperar alguma coisa dessa base. Por outro lado, eu também acho que é muito cedo a gente falar que mudou completamente essa lógica. Acho que seria um pouco exagerado. A gente sabe que Jair Bolsonaro não quis construir a coalizão da forma como se construía até então, né, que era por meio de compartilhamento ministerial e liberação de orçamento via emendas RP2, né, via aquelas emendas individuais verificáveis, e fez isso por meio direto pelas RP9, aquelas emendas do orçamento que a gente não sabe quem pedia, mas que havia a possibilidade de construir alguma coalizão quando ele precisasse, né? Não havia uma coalizão montada. Qual que é a sensação que me dá? Dos elementos que a gente não pode parar de tirar de vista é a figura do Arthur Lira, que tinha papel central no governo Bolsonaro, na hora de apontar essa execução, organizar por meio do relator do orçamento para quem ia cada um desses recursos, né? E tinha carta branca de Bolsonaro para fazer isso, já que a decisão pela execução seguia sendo de Bolsonaro, mas ele dava essa carta branca para Arthur Lira, e a gente tem Arthur Lira querendo manter essa função de elo entre o executivo e o legislativo, que nas gestões passadas era desempenhada pelas lideranças partidárias, né? Então, a sensação que dá é que o presidente Lula e o PT, na forma, quando pensa na coalizão, está esperando um certo enfraquecimento do Arthur Lira para poder retomar aquela construção de coalizão via lideranças. E o Arthur Lira, ao mesmo tempo, está querendo que passe a fase da lua de mel, que é natural, nos primeiros 6 meses, 9 meses de governo, para ver se ele consegue manter a sua posição de ser esse elo. Evidente, a gente sabe que não é função do presidente da mesa fazer essa ligação do executivo, isso é função do líder de governo, a gente tem uma série de funções dentro do parlamento que estão ligadas a governo e à oposição, né? A posição do presidente da mesa seria uma posição muito mais autônoma em relação a essas coisas, para ele poder organizar os trabalhos. Então, eu acho que esse momento a gente tem que pensar muito nessa figura do Lira, mais do que numa questão institucional de uma mudança daqui em diante.
né? E como que vai se manter essa posição dele. E também acho que tem a ver com o tipo da demanda, com o tipo da matéria. O marco do saneamento, o governo colocar em votação, dá até a sensação de que ele sabia que não ia, que não ia passar, né? Porque era algo que foi tão consolidado quando foi aprovado no Congresso, teve tão pouca oposição direta, mesmo na esquerda, mesmo entre partidos tradicionalmente pouco, que não gostam muito de privatizações, enfim, né? Então ficou meio estranho. Quando a gente fala do arcabouço fiscal, do marco fiscal, cada hora tem um nome esse projeto, mas que seja, ele tem muito mais aceitação por parte, talvez ele tenha mais aceitação por parte da base de governo e da oposição do que do próprio partido do presidente. Então, é uma cara diferente quando você vai pensar na formação de coalizão. Agora, uma coisa é certa, Yuri, ela não é mais a mesma, e ela não é a mesma de antes de Bolsonaro e não é a mesma de durante o governo do Bolsonaro. A gente acho que tem que esperar um pouquinho para saber como que ela vai se consolidar ou se vai haver uma consolidação de uma estratégia do presidente para construir essa coalizão no Congresso. É isso, provavelmente se fosse para sintetizar este primeiro semestre, né, já olhando para o fim do primeiro semestre agora nos meses de maio, junho, até meados de julho, talvez a síntese seja exatamente essa. Se o governo Lula III conseguiu construir um novo mecanismo de relação com o Congresso Nacional ou se ainda vai seguir ali com essas incertezas. Esse é mais um dos temas que a gente vai ficar de olho ao longo das próximas semanas e a gente volta a falar ainda nessa edição do CNN Prime Time de domingo com Graziela Testa, cientista política, professora da FGV Brasília. Graziela, obrigado mais uma vez, até já.